Então começa a falar, porque o pessoal também. Olá, boa noite. Ele está entrando. Vamos receber o nosso querido professor Todorov. Olá, professor, boa noite. Professor, o senhor nos escuta? Alô, sim, estou ouvindo. Está ouvindo bem? Tudo bom com o senhor? Tudo bem? Custou Boa e noite. saiu. Eu agradeço muito o senhor pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Nós, Ah, esse instituto tão jovem, tão novo, recebendo um professor tão importante como o senhor. Muito obrigada por ter se disponibilizado, por dar esse apoio para a gente nesse momento inicial da gente aqui. Eu, alô, onde é que vocês estão? nós somos de Brasília, eu fui aluna Brasília? do senhor na UNB, eu me chamo Larissa Portela, eu fui aluna do senhor na UNB, né? Grande Eu lembro. admiradora do trabalho do senhor. Tô emocionada de estar aqui conversando com você. Bom, eu vou iniciar então agradecendo a sua presença mais uma vez, né, por ter se disponibilizado para estar aqui com a gente. E eu queria apresentar o senhor para os nossos seguidores, porque a maior parte das pessoas que seguem o Instituto Interacta e que estão buscando os nossos cursos são estudantes jovens, são estudantes e profissionais recém-formados. Então, é Sim. uma geração que conhece o feito do senhor, né, toda a sua produção, mas que eu percebo que tiveram pouco contato direto. Então, o nosso objetivo foi trazer o senhor para que eles conhecessem de perto quem é o professor Todorov, né? E a Ah, todos eu agradeço muito o convite e essa oportunidade. nós que agradecemos. Então, pessoal, o professor João Cláudio Todorov é PhD, é professor emérito e pesquisador associado da Universidade de Brasília, aqui, né, no Brasil. Foi reitor, vice-reitor e decano de pesquisa e pós-graduação. Sua publicação, toda a sua contribuição inclui 2 coletâneas, 17 capítulos em livros, mais de 100 artigos publicados em periódicos científicos e mais de 150 artigos de divulgação em jornais. Foi editor das revistas Psicologia, Ciência e Profissão, da Revista Brasileira de Análise do Comportamento, fez parte dos conselhos editoriais das principais revistas internacionais da análise do comportamento e recebeu os prêmios de disseminação internacional da análise do comportamento de 2009, da Association for Behavior Analysis International, e por conjunto da obra de 2012 da Federação Ibero-Americana de Associações de Psicologia. É membro honorário dos conselhos da Sociedade Brasileira de Psicologia e da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Em 2015, foi eleito Fellow da Associação da Análise do Comportamento Internacional e recebeu o título de doutor honoris causa do Centro Universitário IESB. Ainda hoje, produz, colabora para o crescimento da análise do comportamento e foi presidente da Associação dos Instrutores da Universidade de Brasília, do Conselho Regional de Psicologia da Primeira Região, que é do Distrito Federal, e foi conselheiro do Conselho Federal entre 76 e 82, coordenou a implantação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, do PRONERA, no INCRA, e seus interesses incluem hoje análise de políticas sociais, a pesquisa com contingências culturais, né, medidas socioeducativas, meio ambiente, mobilidade urbana, etc., etc. Né? É um currículo de peso com muita contribuição para a nossa área, que ainda hoje impacta toda a produção e a formação dos novos psicólogos que ainda estão por vir, né? Não só aqueles que já se formaram, mas como aqueles que estão iniciando sua carreira. Bom, professor, como que é para o senhor escutar, né? Eu imagino que pela enésima vez esse currículo tão importante, tão, né, de tanta importância para o desenvolvimento da análise do comportamento. Como que é para o senhor? É muito bom.
É o tipo de coisa que deixa a gente feliz, né? Ah, tenho algumas das coisas que eu acho importantes que não estão, eu não coloquei ainda no meu currículo no CNPq, mas uma das coisas que está lá, não foi falado, é uma das coisas que eu me orgulho. Eu fui o primeiro presidente eleito da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, Que a legal! DUMB, em 1978, em plena ditadura militar. Uau! Não é? Que A gente responsabilidade! eram poucas. A USP tinha começado um movimento, né, de organização dentro das universidades. A UNB fundou, em 1978, de maio de 78, a Associação dos Docentes, e eu fui eleito presidente. E duas coisas recentes que me deixam bastante feliz também. É chato falar isso, porque, como se diz em Minas, ou pelo menos se dizia antigamente, elogio em boca própria é vitupério. Mas eu fui, eu recebi da UNB o título de doutor honoris causa, agora, no ano Aham. passado. E esse ano, meu segundo prêmio da, da ABA, né? Association for Behavioral Analysis International, que é também pelo conjunto da obra. Uhum. Eu tenho dois prêmios da ABA, o de 2009, pela disseminação internacional, e agora, esse ano, 2020, pelo conjunto da obra. Mas, enfim, você vê, né? Eu adoro falar de mim mesmo. Mas tem que ter muito orgulho mesmo, professor, porque é um feito muito grande, muito importante para a gente, né? E aí, professor, estudando mais sobre a sua carreira, sobre, né, todos esses prêmios, né, sobre a sua história, eu li muito e vi muito o senhor falando de como o senhor ingressou na psicologia, como foi a sua escolha, e eu queria pedir que o senhor nos contasse um pouco como foi, né, se tornar psicólogo. E né, nessas histórias eu vi muito o senhor falando da modelagem dos ratinhos, né? Como foi algo que definiu a carreira do senhor. Você pode contar um pouco para a gente? Eu acho que minha história em termos de carreira é muito parecida com a de muita gente. Quer dizer, a família, desde pequeno, resolve que você vai ser isso ou aquilo. Como eu era muito bom com números já na escola maternal, resolveram desde cedo que eu ia ser engenheiro. Resolveram. Eu fui bem o tempo todo. Eu, sempre que alguém me perguntava, eu dizia, não, eu vou fazer engenharia. Até 6 meses antes do vestibular, aí eu tinha que realmente começar a procurar um cursinho, fazer isso, aquilo, é que eu resolvi que não era bem isso que eu queria. Eu já estava trabalhando desde os 14 para 15 anos e estava estudando à noite, né? Eu fiz científico à noite. Científico, naquela época, você podia escolher o ensino médio para ciências ou para letras. Eu fiz para ciências, porque eu achava que ia fazer engenharia. Mas aí, 6 meses antes, eu resolvi que eu ia fazer psicologia. Eu tinha alguma informação já do que era psicologia, mas a ideia era fazer psicologia para ser psicólogo clínico. Ah, só que, quando eu comecei a fazer o curso, eu fiquei muito desanimado, como 90% dos alunos que hoje mesmo entram no curso de psicologia. E tem tanta coisa que não tem nada a ver com aquilo que você gostaria de estar estudando. Bom, enfim, eu tinha que trabalhar, né, para me manter, fazendo um monte de coisas.
E ia tocando o curso. Né? Eu só estudava aquilo que realmente eu gostava. E uma das coisas que eu gostei muito foi estatística, também desde criança sendo reforçado para mexer com Para números, ser eu era bom em engenheiro. estatística. E psicologia experimental. Tanto que, quando eu fui convidado para vir para Brasília, para psicologia, eu tinha um convite também do pessoal da estatística para ficar em São Paulo, no departamento de estatística. Mas aí é que entra os ratos, né? A questão da modelagem. Eram 12 alunos tendo que modelar o rato na primeira aula de laboratório. Um professor só, um professor americano. Eu modelei o meu rato rapidíssimo. 10 minutos, meu rato estava modelado. E ninguém tinha modelado. Então, o professor pediu que eu ajudasse, né, a ficar acompanhando os outros. E eu me dei bem e acabei sendo monitor dele para o resto do curso experimental. Por conta disso, eu acho que eu acabei sendo convidado para vir para Brasília. E passei a receber, desde 1º de janeiro de 63, bolsa da UNB para vir fazer mestrado e auxiliar nos cursos de graduação, para fazer aquilo que eu estava fazendo em São Paulo, que era auxiliar na modelagem de bichos. Enfim, como a vinda para cá atrasou, eu acabei recebendo a tarefa de traduzir ciência e comportamento humano. Então, eu praticamente, grande parte do livro eu traduzi quando a gente ainda estava em São Paulo e terminei quando vim aqui para Brasília. Então, por isso é que eu sempre brinco que assim, a minha habilidade como modelar rato é que guiou a minha carreira. Porque eu fui convidado para Brasília. Aqui eu mostrei assim, mais competência ainda. Modelei um rato num encadeamento de 22 elos. Né? É um negócio assim, fantástico. Uhum. Levei para uma exibição na reunião da SBPC de 1964, em Ribeirão Preto. Uma sala daqueles salões, né, grandes, 200 pessoas fumando, falando, e lá em cima no palco o rato não estava nem aí, desempenho perfeito. Foi ótimo. Aí eu acabei convidado para ir com o professor Keller para Arizona, para fazer meu doutorado lá. Uhum. Cheguei lá também, trabalhando no laboratório, modelando os animais e ensinando os alunos americanos como é que fazia isso. Porque não era comum ainda, né? Lá no Arizona, naquela época. Isso tinha sido começado na Universidade de Colômbia, em Nova York. Mas, enfim, claro que não foi só por isso, mas essa habilidade foi importante. Mas, enfim, na verdade, além da chance de ir para lá, que eu tinha sido reprovado pela Fulbright no exame de inglês, né? Eu namorava a Silvia, que depois a gente casou, mas ela passou no Fulbright e foi, e recebeu bolsa para ir para Ohio, e eu não fui aprovado. Mas o professor Keller precisava tanto do meu trabalho com ele lá que acabou convencendo a universidade a me contratar. Olha só. E aí eu acabei recebendo visto para ir lá trabalhar. Tipo carteira assinada. Graças aos ratinhos, né? A habilidade com os ratinhos. Graças à habilidade com os ratinhos, eu acabei encontrando com a Silvia lá e, eventualmente, a gente casou. E aí eu fiquei pensando,
O senhor acompanha o desenvolvimento da análise do comportamento no Brasil praticamente desde o início, né? Desde que ela ganhou mais corpo, tem totalmente participação na expansão da análise do comportamento no país e no mundo, né? A sua contribuição não ficou só aqui na UNB, né? Então, como que o senhor vê o desenvolvimento da psicologia desde essa época da década de 60, quando você ingressa como estudante, e aí você começa a contribuir até hoje? Como que você vê a formação do aluno analista do comportamento, que posteriormente vem a ser esse profissional que passa a colaborar também de alguma forma para a gente? Bom, resumindo a história, na década de 50 ainda, a professora Carolina Martucciali Bori fundou uma Associação Brasileira de Psicólogos para tentar desenvolver a profissão. Ela tinha feito mestrado em Nova York, vinha com todas as informações de como estava progredindo bastante a psicologia dos Estados Unidos. E nós não tínhamos profissão no Brasil. Quem trabalhava, seja na clínica, ou em organizações, ou na educação, ou eram pedagogos na área de educação, pessoal de administração, mesmo pedagogia, na área de empresas, organizações, e normalmente médicos na área de clínica, né? Psiquiatras. A psicanálise já estava bastante desenvolvida. Mas os primeiros cursos foram criados em 1958, simultaneamente acho que a Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, e a Universidade de São Paulo. E a profissão foi criada por lei só em 1962. Então, levou um certo tempo. Quando eu voltei para o Brasil em 69, com doutorado, com PhD, pra você ter uma ideia, eu era o quinto PhD do Brasil na época. A gente contava realmente, literalmente, nos dedos. De uma mão. Tinha Clotilde, Rossetti Ferreira, lá em Ribeirão, a Teresa Metel. No Rio tinha esqueci agora, da psicologia social. Enfim, eu era o quinto. Não havia tradição de PhD, encontros, né? Nada. Né? Então, quando muito, as pessoas que gostavam de apresentar trabalho iam para a SBPC. Como eu fui para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, eu acabei orientando estágios de alguns alunos do curso de psicologia da Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto, que hoje é Taos. E, em conversa com eles, a gente chegou à conclusão que uma associação que a professora de ética estava sugerindo, já que não havia conselho federal nem regional, mas ela tinha sugerido aos alunos que estavam formando a primeira turma que se organizasse numa espécie de organização local para zelar pela ética. E eu sugeri que a gente fizesse uma associação que tivesse uma parte científica também. Nós acabamos fundando a Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, com o professor mais antigo e o mais velho do grupo como presidente, a professora de ética como vice-presidente profissional e eu como vice-presidente científico. Organizamos o primeiro congresso de psicologia, que era um congresso municipal. Você tem uma ideia da falta que estava fazendo. Nessa primeira reunião municipal veio gente do Brasil inteiro, desde Belém do Pará até vários estados. E que começou a tradição
o que depois, nos anos 90, virou Sociedade Brasileira de Psicologia, né? Que este ano faz 50 anos. 50 anos. Em outubro, fim de outubro agora, vão fazer 50 anos que eu organizei a primeira reunião anual da SPRP. Então, com isso, com essa oportunidade de reunir todo mundo num local, alguns dias, e conversar, saíram várias coisas. Por exemplo, o presidente da nossa associação lá de Ribeirão passou a fazer parte de um grupo que trabalhou bastante para conseguir a instalação do Conselho Federal de Psicologia, né, que estava previsto em lei. A lei era de 62, mas não tinha sido criada ainda. E o trabalho do Renier Rosenstraten foi muito bom. Nós acabamos tendo a criação do Conselho Federal, depois dos conselhos regionais. Uhum. E dessa reunião de Ribeirão saíram várias outras associações. Por exemplo, de psicologia do desenvolvimento, de psicologia organizacional e do trabalho. Todos grupos que se reuniam em Ribeirão se organizaram e saíram. Foi realmente um começo de desenvolvimento bastante grande. Eu estou falando sem parar, já acaba o Mas eu estou escutando como o senhor esteve ali na origem de tudo, né? E caminhou junto, e as coisas foram. Você criou o Congresso de Psicologia, SBP, que hoje, né, faz parte da vida de qualquer estudante de psicologia, né? Naturalmente, né? Todos nós conhecemos. E aí continuou, expandiu isso em nível nacional, né? E abriu espaço para outras áreas da psicologia, né? Não foi só ali naquele momento. Essa foi uma orientação desde o começo lá em Ribeirão. A maioria era tranquilamente de análise de comportamento, mas a ideia era de que o que a gente precisava era de uma sociedade de psicologia como um todo. Eventualmente, a análise de comportamento poderia sair. Como aconteceu lá pelas tantas, os profissionais da análise de comportamento fundaram o que virou a ser a BBMC, Uhum. que acaba de mudar de nome mais uma vez para ter um nome que descreve o que ela é hoje, Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. Isso mesmo. Foi aprovada no último congresso. Então, deu muito certo. Se a gente começa com uma associação só de análise de comportamento, talvez não muito tivesse restrito, sido né? tão bem sucedido. Uhum. E aí, quando o senhor hoje olha, né, falando desse percurso histórico, assim, e olha para a psicologia, para a análise do comportamento hoje, como que é para o senhor esse desenvolvimento? É impressionante como cresceu, né? Eu acho tranquilamente que nós somos o segundo país no mundo, depois dos Estados Unidos. Não tem ninguém que tenha um desenvolvimento como o nosso. Em algumas áreas, como na análise de comportamento e cultura, nós estamos na frente dos próprios Estados Unidos. E tem muito mais pesquisa publicada nos Estados Unidos que os próprios americanos. Que informação legal. É uma coisa assim que, tanto em pesquisa básica como em aplicação a gente está bastante adiantado. Tem um problema ainda, que eu acho, que acontece nos Estados Unidos, acontece aqui também. Uhum. Como dá dinheiro trabalhar, por exemplo, com autismo. Um monte de gente resolve que vai trabalhar com autismo. Virou o método ABA, né? Formação. A gente ouve falar do método ABA. Pois é, sem ter boa formação em análise de comportamento. Eu sempre digo que boa formação em pesquisa básica, em análise de comportamento, em teoria, é fundamental para você ser um bom profissional.
O método não é um método, Exatamente, né? não é Virou um uma negócio. técnica, né? Virou É, uma técnica vendida, não como tem se uma fosse. receita que você pega Uhum, e vai fazer. exatamente. E aí, e a importância da formação continuada nisso tudo, professor? A gente fala da formação no laboratório, da importância do analista do comportamento ter esse conhecimento de processos psicológicos básicos, e aí ele vem para a aplicação disso, e a formação continuada. Como que o senhor Eu entende? tenho, no meu blog, eu tenho alguma coisa sobre isso. Eu tenho dito várias vezes, né? A, o curso básico de 5 anos dá uma boa formação do psicólogo, né? Qualquer analista de comportamento tem que conhecer psicologia. Você não pode ter um curso de 5 anos de Uhum, especialização só em análise de comportamento. Agora, esse curso ele não te dá a formação toda de especialização. com Qualquer certeza. área que você queira especializar depois vai depender. Não sei se foi aqui, se foi lá. Tá bom. Olha aí. Mas também, quando você começar a exercer a profissão, é sempre bom que esteja junto com você para Uhum, te ajudar alguém que tenha experiência. Ah, daí é ótimo o pessoal que pode fazer os vários cursos. Eu também já disse algumas vezes que, do jeito que as coisas estão se organizando nas universidades, a formação de analistas do comportamento no Brasil vai depender muito dos institutos de formação. Nós uhum. já temos vários fazendo um ótimo trabalho. Agora, mesmo que o aluno não tenha a chance de fazer isso, por enquanto, o que ele poderia fazer é um trabalho voluntário em alguma situação onde ele possa ter supervisão. Formação Né? supervisionada, né? É, Uhum. enfim. E aí a gente do Instituto Interacta, professor, a gente pensou na acessibilidade desses alunos, que nem todos conseguem, não só em relação a valores, mas de acesso físico, né, ao curso, de se locomover, e muitas vezes nas cidades em que eles moram não tem grandes institutos, né, não conseguem ter acesso. E aí, uma das vias que a gente tem percebido nos últimos tempos, principalmente nessa situação de quarentena, são os cursos online, né? Em que Sim. esse aluno tendo conexão com a internet, ele consegue ter acesso a essa formação que o senhor está dizendo que é tão importante para ele, né? Uhum. Isso começou já há um bom tempo, eu não lembro Sim. quantos anos, mas eu lembro de pessoas, de profissionais, por exemplo, que atendiam aqui, por qualquer motivo, foram passar um tempo nos Estados Unidos e passaram a atender terapia Online. online. E lá pelas Santos, eu acho que o próprio conselho já deve ter resolvido isso. Né? Uhum, já foi regulamentado, né? Já. O, esse isolamento por causa do vírus é interessante porque faz a gente descobrir várias coisas que eram Uhum. possíveis e a gente não fazia. Nós temos uma pesquisa em andamento. Eu tenho 3 alunos de graduação da UNB que se inscreveram em pesquisa comigo e aí começou a pandemia. A gente se encontra, então, online e, e a ideia inicial era replicar uma pesquisa que foi feita para uma dissertação de mestrado que eu orientei, ah, com presença física, né? Duas pessoas interagindo em cima de um tabuleiro de xadrez, com o pesquisador como a terceira pessoa da situação. E aí, como é que você faz? Bom, nós temos um colega que é engenheiro de formação, trabalha em informática Uhum. na Câmara,
e via ajudando já no software para essa pesquisa com o tabuleiro de xadrez. Aí eu perguntei para ele se não seria possível fazer tudo online. E deu muito certo. Eu nunca Olha que ótimo. imaginaria isso. Não fosse a necessidade do momento, né? Então, o que é que acontece? As pessoas que interagem estão cada um na sua casa, o pesquisador está numa terceira casa. E nós temos dois grupos. Um dos grupos, as duas pessoas conversam, como a gente está conversando aqui, Olha enquanto só. jogam. No outro, uma não vê o outro. Você pode enfeitar, a gente pode comparar as duas coisas. E isso tudo online. Ah, beleza, conseguimos replicar. Os dados são iguaizinhos os dados que a gente tinha conseguido com a presença física. E o senhor é pioneiro também na orientação de alunos de mestrado e doutorado online, né? Eu lembro que a aluna da UNB, eu sabia que os seus alunos de mestrado online, em um período do ano, eram orientados pelo senhor por videoconferência, né? Eu não sei se o pessoal sabe, mas já tem 10 anos que eu tive um problema sério. Passei, acho que 2 dias desacordado, acordei não ter ido do hospital. Há 2 anos eu tive uma recaída. Então, no momento, eu tenho um problema sério de pulmão, por isso eu preciso de 24 horas por dia de oxigênio. E de coração. Então, a quantidade de remédio que eu tomo. Com esse perigo do coronavírus aí, eu passo a maior parte do tempo direto aqui em casa. Uhum. Não saio de casa. E as tardes eu passo fechado aqui no meu conjunto, quarto e escritório, com umidificador, porque é seca. A seca é Demais. terrível, né? Então, eu não posso arriscar. Então, com isso, eu já vinha atendendo muito por online, pelo computador. Né? Mas vou continuar. E eu lembro que isso já foi uma escolha do senhor até antes, né, dessa era pandemia. Eu lembro que o senhor passava um período do ano nos Estados Unidos, né, Sim. orientando seus alunos online. Né? Ah, sim, tá. Isso, eu estava até esquecendo disso. Durante 7 anos eu fiz isso. Uhum. Eu fugi da seca aqui. Eu acabei indo para os Estados Unidos e ficava lá. Então, eu evitava invernos. Uhum. Eu tinha verão 2 vezes por ano. Era muito bom. Isso mesmo. Mas Professor. há 2 anos atrás, adoeci de tal maneira que eu já não posso mais voar. Uhum. Eu tenho que ficar por aqui e me adaptar à seca como eu estou fazendo. Com o melhor amigo do brasiliense, né, o umidificador, na época da seca. Todos grandes. Aqui fica tudo fechado, tem ar-condicionado e umidificador. Eu passo as tardes aqui. Às 6 horas, mais ou menos, aqui eu vou sair daqui. Uhum. Professor, eu quero agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade, por toda a sua produção, sua colaboração na análise do comportamento. Né? São muitas gerações beneficiadas pelo trabalho do senhor ainda hoje. Né? O senhor ainda orienta, né? Ainda está produzindo, está ativo, né? Como sempre. E em nome de todos os analistas do comportamento, tanto em formação como formados, como eu agradeço por tudo que o senhor fez pela nossa ciência. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu não estou orientando mais nem mestrado, nem doutorado, Aham. porque eu não posso garantir a longo prazo. Né? Eu Uhum, eu uhum. tinha alguns
alunos de doutorado, alunos de mestrado, quando eu fiquei muito doente em 2018. Eu aí distribuí os alunos para os colegas do departamento e não peguei mais nenhum. Mas o que eu faço é trabalhar com alunos de iniciação científica. Sim, pesquisa. Eles se matriculam para um semestre, por exemplo, e eu não tenho compromisso a longo prazo. Se pegar um aluno para doutorado, é um compromisso para 4 anos. 4 anos. Lembre-se que o ano que vem eu faço 80, de modo que não dá mais para garantir. Mas eu tenho um outro grupo lá em São Carlos, Federal de São Carlos, me convidaram para trabalhar junto numa pesquisa com ratos. Então, na sexta-feira, eu encontro com eles também aqui. Né? Tem reunião de 1 hora e meia com eles para ir acompanhando os dados. A gente acabou já, praticamente terminamos a pesquisa que deve ser publicada. Eu, enquanto puder, não vou parar. Né? Tá certíssimo. A gente agradece. Não, eu agradeço a chance de falar com vocês. Muito obrigado, professor. Espero ainda me encontrar muito com o senhor. Agradeço mais uma vez por toda a sua produção, toda a sua colaboração para a nossa ciência no Brasil e no mundo. Tenha uma boa noite. Ok, boa noite a vocês todos. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado e se beneficiado de todo o conhecimento com o professor Todorov. Boa noite para todo mundo. Não, me permite.